E se tem uma coisa que a oração vai te dar contra o seu inimigo, é uma ira santa, violenta, para ver as obras do diabo desfeitas nessa terra. A oração, ela vai te apoderando com o tempo. Quanto mais você se apega a ela e você não desiste dela, sua carne, sua fraqueza, suas dificuldades, os demônios, é isso aqui, é o sistema, é isso, aquilo, é problema daqui, problema daqui. Você vai vencer tudo isso, é só você perseverar na oração. Fala, eu vou vencer tudo isso. Fala, eu tenho que perseverar na oração. Temos que recuperar nossa moral perdida. Permitir que o Espírito Santo tome de volta o seu lugar na igreja de nossos corações. Não podemos ser tão grande como os apóstolos primitivos, mas nós temos que ser tão genuíno como eles foram. Eu não posso ser tão grande como eles. Eu não posso ser tão grande como os grandes apóstolos que vieram diante de mim, mas eu tenho que ser tão genuíno. A minha essência tem que ser tão pura como a deles. O seu desejo tem que ser tão puro, tão genuíno como deles foram. Alguém deseja isso na sua vida? Fala, o meu desejo. Não olhe para o seu tamanho. Eu estou falando qual é o seu desejo. Deus não está medindo o seu tamanho aqui. Ele não está medindo o tamanho do seu ministério. Quando eu comecei a igreja dentro da favelinha, lá na favela, lá no Cebinho, eu não olhava para o tamanho, Deus não olhava para o tamanho do meu ministério. Eu olhava para o tamanho do meu coração para Ele. Ele estava ali comigo. Eu me sentia tão apoderado da glória de Deus ali dentro. Eu me sentia tão feliz quanto feliz que eu estou aqui. Não difere a minha felicidade daqui para lá. Sabe por quê? Porque o homem que está dotado e tomado da comunhão com Deus em oração, ele não fica olhando para a sua circunstância, a sua situação. Ele já tem olhos para a glória de Deus. Paulo diz, olhar para as coisas do alto, de cima, e não mais as que são de baixo. A igreja está tão distraída com as coisas, com o materialismo, que ela está perdendo o seu foco. Está perdendo a sua salvação. Está perdendo o maior tempo de colheita, o maior galardão que Deus pode dar na vida de vocês. Fala, é agora. Fala, é agora a minha colheita. Fala, minha colheita é agora. Então a única forma, o único caminho, a única maneira, fala, o único poder, a única fonte que pode restaurar a sua identidade espiritual é a oração. Fala, a única forma, o único poder, a única maneira, a única fonte que pode me restaurar é a oração. Qual o segredo dos grandes avivalistas? Qual o segredo dos grandes ministérios que conquistaram nações para Cristo? Fala, a oração. Eu não estou aqui para mostrar que eu oro para vocês, não. Eu estou aqui para motivar vocês a orar. Eu quero ver você orar. Que Deus levante vaso santo de oração nesse lugar. Estamos muito distraídos com busca de dons, busca de poder, de influência, de riqueza. Mas por que as pessoas não se distraem na oração? Fala, por quê? Porque a idolatria está no coração dos homens. Enquanto o homem idólatra a si mesmo, ele não quer saber de intimidade com Deus. A sua oração é um sentimento um pouco pervertido pelos seus desejos próprios. Deus nunca te usará poderosamente na terra, enquanto você não devolver para Ele aquilo que Ele te deu. Ele te deu o ministério, Ele quer que você devolva para Ele. Ele te deu os dons, Ele quer que você devolva para Ele. Eu aprendi essa lição bem cedo na minha vida, meus 19 anos de idade. Eu aprendi a entregar todos os meus dons a Deus. Eu não forçava mais a unção. Se ela não estivesse comigo em plena comunhão, eu não precisava mais forçar. Enquanto você não entregar tudo que Deus te deu para Ele de volta, Ele não pode te usar para ser um instrumento de glória e poder nessa terra. Você sempre será limitado ao seu próprio tamanho, ao desejo da sua própria cobiça. Agora, se você matar isso, e sempre está disposto a reaprender, a viver aos pés do Mestre, é uma vida sempre de reaprendizado. Eu estou reaprendendo tudinho sobre oração nessa época na minha vida agora. Quando o Senhor falou para mim, e eu obedeci, eu abri a escola de oração, o Senhor parece que Ele me zerou assim, ó. Eu não li nenhum capítulo do nosso livro de oração para pregar sobre isso. Ele está selado, aquele livro. E o Senhor tinha dado uma visão para mim meses atrás, que eu vi um livro do manto de oração dessa grossura aqui em cima. E o Senhor falou para mim, vocês vão voltar a um desígnio profundo da oração que eu vou entregar a vocês.
Só que eu não imaginava que era tão intenso isso. Fala, eu vou ouvir a sabedoria da oração. Olha o que eu vou falar para vocês. Se vocês até o final desse evento conseguir pegar o espírito da revelação pela qual você veio nesse lugar, isso entrar na sua vida, você nunca mais em toda a sua vida será a mesma pessoa. Você vai entender qual é a chave, qual é o segredo dos grandes líderes, dos grandes homens de Deus. Qual é o segredo de tantos milagres da Rindberg lá na África missionária? Tantos milagres, tanta ressurreição de mortos. Oração. Ela disse que ela não vai para nenhuma reunião dela, pode ter reunião que for, pode estar caindo no mundo inteiro, mas enquanto ela não terminar o momento de oração dela com Deus, ela não sai para nenhuma reunião e para nenhum trabalho do ministério dela. Ela acorda pela manhã, só depois de 11 horas da manhã, ela vai trabalhar. Você tem que entender que você vai ter que ter uma prioridade na sua vida e essa prioridade ela nunca mais poderá ser adulterada na sua vida. Você vai ter que lutar para orar. Você vai ter que estabelecer um altar novo na sua vida, um altar de oração. Onde Deus e você terão uma relação íntima e profunda e vocês vão se encontrar. Ele promete para você que aquele que invocar o seu nome de todo o coração, Jeremias 29:13, ele diz, eu me deixarei ser encontrado por vós. Quando vocês me buscarem de todo o coração. Existe alguma outra forma do homem buscar Deus de todo o coração, se não for para a entrega da oração, irmãos? Será que o homem consegue buscar a Deus de todo o coração, se não for para uma vida de oração? Não, irmão, não existe. Nunca existiu e nunca existirá. Todos os homens que se encontraram com Deus foram homens que se subordinaram à oração. Eles oravam. Eles se apossaram do ministério poderoso da oração. Falam, o ministério da oração. Isso nós estamos escrevendo nosso novo livro de oração, sobre o ministério e o ofício da oração. Se vocês não sabem, a oração é o ministério mais antigo. É o ministério que os mais antigos tiveram na sua vida. Antes que existisse o ministério do profeta, o ministério da oração já existia. Antes que existisse o ministério do apóstolo, do pastor, do evangelista, antes que existisse o ministério da lei de Moisés, a oração já existia. Antes que existisse a aliança abrâmica, a oração já existia. E Enoque descobriu o segredo do ministério da oração. E você? Com tudo que é ensinado para vocês, será que você já tem orado 1 hora por dia? A verdadeira glória apostólica é colocar nossos joelhos no chão e nossas mãos ao alto, rendida a Ele em oração. Você quer saber se tem um apóstolo genuíno no altar pregando, se esse homem é determinado a levar o povo a ser santo, é viver uma vida de oração? Esse sempre será os genuínos, que vai levar uma igreja a dobrar os joelhos no chão, porque ele sabe que sem oração ele não é nada. O segredo da glória, o poder apostólico, o poder profético está na orar. Na orar. Anote aí então para você. Anote. Apocalipse 13, capítulo 3, versículo 14 e 16. Fala, porque você se tornaste morno. Ali o Senhor lhe repreende uma igreja que se tornou morna. Fala, para ser morno, teve que ser quente. Fala, para ser morno. Aqui o caso dessa igreja é que ela se tornou morna. Ela recebeu uma repreensão para ela se arrepender e voltar ao estado de onde ela caiu. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão caindo na apostasia. Esse estado de ser morno está falando de um estado de apostasia. Os cristãos oram, mas não oram o suficiente. Jejuam, mas não jejuam o suficiente. Oram, mas não oram como deveria orar. Buscam a Deus, mas não buscam como deveriam buscar. São mornos, não são frios, não são quentes. Mas o problema é esse estado de mornos dentro da igreja, onde faz as pessoas se achar que está tudo bem. Alcança um pouco de riqueza, está tudo bem. Alcança alguma unção, está tudo bem. Alcança o que queria de Deus, está tudo bem. Encheu uma igreja, está tudo bem. E encher igreja não significa cumprimento de propósito, irmãos. As igrejas mais cheias do Brasil, as maiores, são apostatas.
vendidas a Satanás. Tem as suas santas, graças a Deus. Mas quantos santos tem numa igreja cheia? Essa é a pergunta. Quantos são santos? Quantos estão dentro do desígnio da salvação eterna? Quantos de fato estão honrando o nome de Deus sobre essa terra? Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? É uma mensagem fácil de ouvir e falar, não é fácil. Como é possível alguém que tenha conhecido o Deus vivo, o fogo consumidor, tornar-se morno em relação a Ele? Se após termos visto o Senhor, tornamos-nos morno, temos caído na pior desilusão da nossa vida, a mais profunda decepção cristã. Não existe afronta maior em relacionamento com Deus, ou indiferença maior para com Ele, senão quando abandonamos a oração. A maior indiferença que você pode dar a Deus é se você desistir de orar. Começamos a estar no estado de apostasia quando a igreja abandona o fundamento da oração, a verdade não é? Quando uma igreja já deixa de orar, quando os metodistas deixaram de orar, quando os presbiterianos deixaram de orar, sabe o que aconteceu? Viraram religiosos, fundamentalistas, permitindo o casamento de homossexuais em suas igrejas. O que começou pequenininho, nós vamos falar da guerra dos últimos tempos daqui a pouquinho já para você, está se tornando a maior guerra da igreja. Os governos estão aderindo ao homossexualismo de uma forma de contrariação contra a religião, para quebrar o poder do cristianismo, para lutar contra o cristianismo. Estão colocando as pessoas contra nós. Estão usando elas como instrumento de guerra contra o cristianismo, contra a igreja. A ideologia de gênero é algo muito mais satânico do que nós podemos imaginar. E é por causa disso que o evangelho será tão confrontado nos últimos dias da terra. Vamos continuar. Fala, eu não posso ser indiferente. E nem cair na desilusão. E nem na pior decepção de abandonar a oração. Nunca um povo de Deus teve tanta necessidade de despertar para a oração como nos dias de hoje. Em todos os tempos que nós já passamos, todos os séculos. Nem na Segunda Guerra Mundial teve tanta necessidade como hoje há em despertarmos para a oração. Profeticamente nós já estamos vivendo a última guerra dos últimos tempos, a Terceira Guerra Mundial. Nós já estamos vivendo o percurso final. As revelações de visões que eu tenho, irmãos, isso é sério, isso não é uma brincadeira. Eu às vezes me vejo correndo dentro dos campos de concentração da Terceira Guerra Mundial. Às vezes eu vejo o meu espírito dentro do campo de concentração, vendo pessoas sendo metralhadas, mortas. E geralmente onde Deus me leva essas visões é sempre no Ocidente. Sempre essa guerra. Sempre morte da Terceira Guerra Mundial. Nós estamos já vivendo o tempo, irmãos, finais de grande mortandade que está assolando as nações. E se nós não orarmos e voltarmos ao mandato da oração, após somos tão pequenos, somos tão pouco, podemos mudar alguma coisa no mundo? Meu querido, você não entendeu ainda o que é o poder da oração, não? Fala, quando uma oração alcança o trono da graça, não há limites para ela. Fala, a questão é alcançar o trono. O problema é que a oração de muitos não sobe nem no primeiro céu. Esse é o problema. Depois que a oração de um cristão ela sobe ao trono, ela cai nas mãos daquele que é onipotente. Já era. Tudo é possível de agora em diante. É só chegar até nas mãos dele. É só subir até as narinas dele essa oração. Que você vai ver o poder que isso vai se converter sobre a face da terra. Eu lembro meus 18 anos de idade, quando eu mergulhei profundo na vida de oração. O Senhor começou a arrebatar meu espírito para dentro de dimensões tenebrosas. O Senhor começou a me mostrar, não deixa Satanás roubar você aqui dentro. Porque se tem uma coisa que o inferno inteiro tem ódio, e não quer que nenhum de vocês entre, é no mandato da oração. O diabo não quer que você tenha isso na sua vida. Ele sabe que esse é o maior poder da igreja de Cristo Jesus na face da terra, é a oração. E quando eu me entreguei aos 18 anos de idade à oração profunda, o Senhor me levava em espírito para desfazer as forças do inferno e da morte. Eu entrava em guerras profundas contra Satanás. Eu via pessoas, nomes de pessoas e rostos que eu nunca vi na minha vida diante de mim.
Nomes que Deus me revelava para orar por aquelas pessoas. Nós vamos falar sobre intercessão profética esses dias para você. Eu quero falar para vocês, fala, quando eu estou em oração, nada é impossível quando eu alcanço o trono da graça. Eu peço que ninguém saia mais, por favor. Não saia. Estamos na reta final. Os sinais proféticos e bíblicos estão acontecendo a todo vapor no globo terrestre. Estamos prestes a passar um grande sacudimento nas nações a partir desses próximos 3 anos que nós vamos viver. Esse ano e mais esses próximos 3 anos agora em diante. Fala, haverá um sacudimento nas nações. Você viu quando vocês andam que as pessoas se distraem, elas olham para o lado? Isso é força de Satanás lutando contra mim na pregação. Eu sei quando o diabo está lutando contra mim. Vocês estão prestes a viver um grande sacudimento dentro da estrutura religiosa do Evangelho. Tudo será abalado nesses últimos dias. A Bíblia diz que é um abalo dos últimos tempos, que todas as estruturas serão abaladas e recriadas. A economia mundial está sendo abalada. Começamos a viver o primeiro percurso, agora que eu falei para você, da grande crise econômica daqui a 3 anos que vai acontecer. Já começamos a viver já agora. A nova lei que Lula lançou. No próximo ano, 2 anos, serão mais de 4 milhões de pessoas desempregadas. Serão mais de 600 mil pessoas que trabalham em escritório na área de tecnologia serão mandadas embora dos escritórios. A tributação do governo caiu sobre as empresas em massa. A coisa está difícil. Eles estão fazendo isso para trazer cada vez mais repressão na área econômica. Para eles reiniciar, trazer um restart na economia mundial, terá que abalar a que está atual. O real será abalado, o dólar será abalado, todas as moedas serão abaladas. Haverá uma nova moeda sobre o continente da América Latina. Nós estamos prestes a entrar no governo da nova ordem mundial. Primeiro, a nova economia vem. Segundo, começa a se levantar novas leis, e essas leis, ela vai se juntar continente. Quando esses continentes se juntar por essas leis, a nova ordem mundial será estabelecida sobre isso. Nós estamos entrando no percurso final da maior guerra que você possa imaginar na tua vida. Meu querido brasileirinho, escute o que eu vou falar para você. Você acha que você está aqui nesse continente, que quando explodir a terceira guerra mundial, que nós não sofreremos esses danos? Você sabe o que vai acontecer com a indústria da alimentação nos últimos dias da Terra? Você sabe o que vai acontecer com a água potável que você bebe? Você sabe o que vai acontecer com a economia, com as finanças? Tudo vai passará por um grande abalo. E nós precisamos nos proteger agora. Precisamos nos revestir das armaduras da oração. Eu quero falar para você que, como no tempo de Elias, como no nosso tempo, nós estamos voltando a esse tempo de Elias. Quando a coisa ficar densa, a grande repressão vir sobre o Evangelho no mundo e no Brasil, será o maior momento que Deus usará com grande avivamento que descerá sobre as nações. Mas isso será o percurso final, meu filho. Não vai ser agora, não vai ser daqui a 3 anos, não vai ser daqui a 5 anos. Isso vai ser só para o final. Mas enquanto isso, teremos que estar forjado e preparado para resistir os ataques de Satanás nos últimos dias da terra. Você me permite entrar agora em uma outra atmosfera, outros detalhes dessa pregação para você, de guerra espiritual? Primeiro, estou dando alguns fundamentos, estou tentando introduzir vocês no entendimento do que é orar, dos valores da oração, fundamentos da oração, do poder da oração. Os portais do inferno estão abertos sobre toda a terra, irmãos. O diabo agora não está mais na lua, não está mais no sol, ele está aqui na terra. O que nós estávamos encarando há anos atrás, o nível de pressão espiritual não se compara a esse tempo. Nunca existiu tanta opressão espiritual como existe agora, vocês concordam comigo? Nunca existiu tanto suicídio como existe agora. Nunca existiu tanta perversidade sexual no meio de crianças como existe agora. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Eu falei para vocês no último culto que em 2018, mais ou menos, o Senhor me levou em espírito, eu vi aquele ser chamado Abaddon, que ele viria para a guerra dos últimos dias na terra. Abriria portais infernais onde muitos principados, que nós nem conhecemos o nome, estariam lutando no mundo e nas nações. Esses dias, eu vi seres tão tenebrosos que lutaram contra mim, por causa desse evento aqui, tão perversos, que eles não estão mais em outra dimensão não, irmãos.
Eles estão nessa dimensão que vocês vivem. Os demônios já estão andando na rua, solto. Sabe por quê? Porque os portais já foram abertos. A iniquidade se multiplicou de uma tal forma, a tecnologia e todas as aberrações, o satanismo, junto com todos os outros poderes que estão lutando contra nós nos últimos dias, tem aberto portais do inferno, a qual nunca foram abertos antes. A guerra que vocês estão travando agora, preste atenção, meu querido, isso não é uma brincadeira. Tem pastores morrendo sufocados por demônios dentro de casa. Tem pessoas morrendo dentro de casa por causa dos demônios que estão matando essas pessoas. E não é por outra mão humana, é demônios. O nível de bruxaria, do satanismo, ele já está tomando o mundo inteiro. Agora, em todos os canais, em todos os vínculos, agora o satanismo já está assentado. A ideologia de gênero já está assentada. Os demônios tomaram as mentes das pessoas. E hoje, para você trazer conversão nesse tempo agora, trazer de volta o que é moral, o que é ético, o que é santo, é a era mais difícil de se tratar com o ser humano. Nós estamos vivendo colapso social, moral e ético. Nós estamos num abismo. O mundo está caindo num abismo sem volta. Nós estamos falando profeticamente em Isaías 62, que é toda a face da terra será coberta de trevas. Então se manifestará a sua luz de salvação. Nós estamos vivendo um tempo de trevas sobre essa terra. E você sabe que a maioria dos líderes estão ensinando para as pessoas a pular dentro das igrejas, a se distrair com musicalização, a buscar riquezas, mas não estão ensinando a ser santos. Não estão ensinando jovens, adolescentes, crianças, adultos, dobrar seus joelhos e ter cultos profundos de oração e clamores por salvação. Há uma urgência imensa de salvação nesses últimos dias. Você crê nisso? A tua família toda já foi salva? Teus filhos já foi salvo? Teus parentes já foi salvo? Teus amigos já foi salvo? E o que está acontecendo que você não está vendo isso? O que está acontecendo que nós não estamos dando mais valor a isso? As pessoas morrem e nós não estamos nem mais aí. Tanta distração. Aonde está a consciência cristã, irmão? Aonde está as dores de parto da igreja, que não existe mais? Como o mundo será salvo se a igreja não geme? Nós que damos a luz da salvação ao mundo é a igreja. E se a igreja para de ter dores de parto na oração, o mundo perece. Quanto mais a igreja cai em apostasia, mais se afunda o mundo nas trevas. É verdade ou não é, irmãos? E se você deixar a apostasia chegar na tua vida, meu querido, qual será o seu destino final? Fala, eu não posso deixar a apostasia chegar na minha vida. E o que nós vamos fazer agora? Temos que lutar, temos que trabalhar, temos que batalhar pela nossa vida. Mas faça isso consciente. Faça isso debaixo de um espírito de temor na sua vida. Se você sentir que as coisas estão te removendo de Deus, estão te afastando de Deus, opa! Pare. Tome cuidado com as propostas que podem afastar você de Deus. Não, tem que trabalhar muito, tem que enriquecer. E você vai perder a tua salvação, daqui a pouco vai tudo para o inferno, vai perder tudo junto. Meu filho, se Deus não te der e sustentar pela oração, você não consegue sustentar com o mindinho no teu dedo, meu querido. Você está numa guerra contra tronos, contra demônios, eles que regem e lutam na área financeira. É guerra, nós estamos na guerra dos últimos tempos no comércio, é uma guerra terrível sobre a face da terra. Cada porta de comércio é um senhor que está por trás dela. Há uma guerra, nós estamos enfrentando guerras a níveis absurdos contra o inferno. Falar antes de Lilith era só conto de carochinha, conto das histórias. Que isso? Agora Lilith está dentro dos desenhos que seus filhos assistem. Agora Lilith e Beelzebul está dentro dos desenhos da Disney. O que era só um conto antigo, agora é uma personalidade dentro dos desenhos. O diabo está se revelando a sua personalidade através das figuras dos filmes, das influências das redes sociais. São demônios que estão na terra. E tomou o homem por seu total desígnio. O diabo está com todo o seu poder sobre a face da terra. Irmãos, todos os dias da minha vida, todos os dias que eu tenho vivido, todos os meus dias, estou falando de segunda a segunda, eu vejo os tronos dos demônios e a bruxaria e o ocultismo. É uma guerra travada, interrupta. E o diabo quer distrair vocês para que vocês não se apossem do poder que Deus deu para vocês. Fala, a espada da oração.
Comece agora a mover teu espírito em oração em línguas agora. Tarabacraçu, torobenca. Kenebarrassuri, teleseia, bacaia. Que o mendecalaci, telemahapaxindirimequeia. Trostari mahapacacococi, terepacasai. Kenevandala saia do louci, caramandia, merrepacarassuri, kenei. Que no coramapapapacatá, tototocarapacaraci, terebedecarassi, terebacarassa. Você já venceu esse espírito ontem, Márcia. Deremaha preshim brecotocoprosi terepracia. Querevassi delevassaia dolouci taramandarabacará. Cotocorcaramacrassi delevrassi terebracarabacará. Há uma força da oração que nos toma, irmão. Que ela arranca toda a fraqueza do corpo e da mente humana. As pessoas perguntam, apóstolo, como você tem tanta força, prega tantas horas? É porque a gente ora. Quanto mais cheio do espírito de oração, mais cheio de energia, de força, de disposição, mais cheio de revelação você se torna. Você quer intimidade com Deus? Quer ir profundo com Deus? É a manassuri mandequia no lussai. Quer vencer os seus inimigos? Então ore. Que na marrapaia da loucitele do tucuro marrapaqui nequia. E a manalassúria na lassúria nele. Ele manda lassúria candeço tocou no copo nesse. Ó Santo das Nações. Ó Cordeiro, aviva a tua obra. Senhor, que é uma transferência, Pai, desse manto, meu Senhor. Aleluia, manassúria, manaia, lê. E não há, Senhor, nada impossível que ora, Pai. Ao que persevera na oração, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, por todos os santos. Ele marraçaia. Deus é glorificado pelas suas orações. E você é galardoado por intermédio das suas orações. Deus e os homens trabalham junto quando o homem ora. Ele é exaltado e você é protegido. Quando você ora, Ele é glorificado e você é galardoado. Quando você ora, Ele é exaltado e você é protegido. Emaclaia tacoriza nassa paroxia mandecaio dolocia. E amanassia mandecrocia andelecia. O Senhor colocou vocês numa grande posição de autoridade nessa terra. O Senhor entregou para vocês uma grande autoridade nessa terra. Deus te entregou o mandato da oração. Deus te entregou uma grande autoridade nessa terra. Não importa se é pastor, se é apóstolo, se é profeta, evangelista. Importa se você ora. E tu vai ver os anjos da oração daqui a pouco aqui. Que terebasi telesuri canassa paraçaia do ludequia. Que nele ma pretrostia maca pretecata caraçaia. Deus precisa de homens de oração. E aqueles que desejam andar em todo bom propósito, desígnio do Evangelho, terá que se entregar a isso. Precisamos romper além do hábitos de às vezes orar. Fala, eu preciso de uma aliança de oração. Eu preciso fazer uma aliança com Deus. A minha aliança, ela começou na oração.
todas as alianças que Deus pode estabelecer com o homem na terra, nenhuma delas é mais poderosa do que a aliança de oração. Deus está procurando homens e mulheres que querem fazer aliança com Ele. E quando nós falamos de aliança, Ele quer estabelecer para você um compromisso na sua vida, um propósito para a sua vida, uma relação com você nessa terra. Fala, eu preciso romper do hábito de orar para ter uma vida de oração e entrar numa aliança com Deus. Você entende que a sua maior determinação cristã será a oração? Hoje, se eu te perguntar, qual é a sua maior determinação cristã? Qual é a sua maior determinação cristã? Por que você é cristão? Se é a sua maior determinação, aonde está o seu maior sacrifício? Está naquilo que você é mais determinado? Aonde está o seu maior sacrifício cristão? Qual é o seu maior sacrifício cristão? Cantar? Ajudar na igreja? Varrer a igreja? O nosso maior mandato é a oração. Se nós afastarmos a oração, não existe mais evangelho. Não existe evangelho sem oração. Não existe salvação sem oração. A salvação são geradas pelas orações dos santos. Alguém orou. Alguém foi salvo. A salvação é mantida por intermédio da oração. A salvação ela é garantida por causa da oração. Talvez você ainda está de pé porque tem pessoas que oram pela sua vida. Mas até quando você vai depender da oração dos outros? Você tem que